Assim como foi pela manhã, nós vamos estar meditando em João, capítulo 15, verso 16. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Está aqui, né? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço por mais esta oportunidade e peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha conduzir a minha fala, que a tua palavra encontre lugar nos corações dos meus irmãos e que possamos entender e, entendendo, possamos buscar praticar. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? De manhã, eu falei, vou falar novamente, esse ano é o ano do crescimento, né? Quando se fala de crescimento, fala de frutificação. E eu vou falar de frutificação espiritual. É isso que o Espírito de Deus vai falar conosco nesta manhã. Que esse é o maior propósito de Deus na vida nossa. Porque se nós frutificarmos espiritualmente, as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Deuteronômio 28, o pastor terminou a campanha dos 12 dias. E ali fala que as bênçãos nos alcançarão. Então, a frutificação espiritual faz parte da vida do cristão. Faz parte porque o nosso lugar não é aqui, nós estamos aqui de passagem. Mas para herdarmos aquilo que temos por direito através da nossa salvação, existe processo. A salvação, ela é de graça, você não faz nada para ser salvo. Mas para que a gente possa ter uma vida abençoada ainda aqui, conforme o salmista diz no Salmo 27, né? Eis que verei a bondade do Senhor na terra do vivente, né? A gente precisa ter frutificação espiritual. Então, que você atente bem para a palavra, porque a palavra, ela fala por si. Muitas vezes as pessoas esperam que o pregador vire, gire, fale em língua, de cambalhota, revele RG, CPF, número da placa do carro. Mas o que traz vitória para o povo de Deus é a palavra. Porque a palavra é o que ele zela por cumprir. É pela palavra que ele trabalha na nossa vida. É pela palavra que ele constrói o caráter de Cristo em nós. É pela palavra que ele nos dá vitória contra as ações malignas de Satanás. Então, vocês possam estar atentos à palavra, porque ela vai ser colocada no telão. Ok? Então, primeira coisa, frutificação espiritual, ela é ordenada, ou seja, o Senhor espera que nós tenhamos essa frutificação espiritual. Nós vamos fazer a leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no verso 8. Enquanto o Messias está se ajustando lá, é uma fala de João Batista, né? Mateus, capítulo 3, verso 8. Não é 13. É uma fala de João Batista, quando ele está batendo um papo com os fariseus e com os saduceus, e ele diz assim para eles, deem fruto que mostre o arrependimento. Então, é ordenado que nós dê fruto. Fruto que mostre o arrependimento. Os frutos do arrependimento não são meramente sentir remorso, tristeza ou culpa pelo erro cometido, mas sim uma mudança radical na vida. Envolve uma atitude de abandono do pecado e uma prática da palavra de Deus. Testemunho diante da sociedade através das ações. Então, isso é fruto de arrependimento. Então, ali João estava falando com os saduceus e com os fariseus, porque eles falavam um monte de coisa, mas eles mesmos não tinham. Mas pastora, se nós não tomar cuidado, nós nos tornamos fariseus também. Então, precisamos ter fruto de arrependimento. O fruto de arrependimento é o quê? Você se arrepender e ter mudança de vida. O remorso, não. Você chega aqui, ora, pede perdão, no dia da ceia pede perdão, no outro dia, ou até no mesmo dia, vai lá e faz a mesma coisa. Então, você não teve arrependimento. Você só teve um remorso. Você só teve uma tristeza. E não é isso que Deus espera de nós, né? Colossenses 1,
Nós vamos ler o verso 10 e 11. Colossenses, capítulo 1, verso 10. Prestem bem atenção que tudo que Deus vai falar aqui é para a glória dele. Não é para a glória do homem. Então Deus tem um propósito quando você e eu frutificamos. Isso glorifica o nome dele. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E em tudo possam agradá-lo. Frutificando em toda boa obra. Crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Então é uma ordenança. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente só se preocupa em buscar vitória, em receber bênção, e não vai olhar o que é o principal para Deus. Se a gente você tiver curiosidade, eu tenho certeza que você já está lendo a Bíblia, você vai chegar nos evangelhos, você vai ver como Jesus falava com os discípulos, como ele se importava de falar para os discípulos sobre a importância deles terem crescimento espiritual. E hoje não é diferente. Então nós precisamos atentar que Jesus está voltando, pelos próprios sinais que a gente já tem visto. Então, a gente precisa correr. Você que já deixa o Espírito de Deus te frutificar espiritualmente, permaneça firme. Permaneça firme, deixe ele ser o jardineiro da sua vida. Porque o teu coração é de Jesus. A tua vida é de Jesus. Mas o jardineiro que trabalha em você, para que você tenha uma frutificação espiritual, é o Espírito Santo de Deus, porque ele mora dentro de você. Então a gente vê as pessoas por fora, mas o Espírito de Deus nos conhece por dentro, como um jardim fechado e cuidado. Existe até um hino que fala isso. Então a gente vamos entrar aqui, no fruto espiritual. Ele se manifesta em todas as épocas na vida do justo. Então você vai passar dificuldade? Vai, mas você vai ter fruto. Vamos ver o que fala? Salmos 92, verso 12 e 13. Olha, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. 14. Mesmo na velhice darão fruto e permanecerão viçosos e verdejantes. Presta atenção que a Bíblia fala plantados, não que vem de vez em quando. Né? De manhã eu falei, vou falar de novo, vou ser bem radical sobre isso. Não quem faz só os 12 dias, e não que Deus não abençoe, viu? Porque Deus abençoa quem fez só os 12 dias. Só que a vida do cristão não se resume só a 12 dias. Se resume a 365 dias, e tem um ano que é 366. Plantados na casa do Senhor. E não independente da idade, se é uma criança, se é um jovem, um adolescente, um junior ou uma pessoa mais de idade, ela vai dar fruto em todo o tempo. Então a gente precisa olhar para a palavra de Deus e pedir para o Espírito Santo abrir o nosso entendimento para que a gente não leia a palavra por cima, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, se manifesta em todas as épocas da vida do justo. Se você está aqui, você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já desceu as águas do batismo, você é uma pessoa justa. O seu fruto é por longo tempo. Coloca para mim, por favor, Ezequiel 47, 12. Olha que o profeta fala no livro de Ezequiel. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão. Seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. E seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Olha por que Deus precisa que eu e você, nós frutifiquemos. Jeremias 17, 8. Jeremias 17, 8. Enroscou lá em cima, né? Vou achar aqui no meu celular para a gente ler. Você que está anotando. Achou, é só falar que ele fica
assustado o painel. Eu e você seremos como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Quando fala de raízes, fala de profundidade. Então, uma pessoa que tem uma vida mais ou menos com Jesus, ela não cria raiz. Sabe aquelas plantinhas que é criada na água, né? Só fica aquelas raizinhas ali. Elas não têm firmeza, o vento vem, leva a plantinha, derruba o vaso com a água e tudo. Então tem que ter raiz aprofundada. Ela não temerá quando chegar o calor. O calor é o dia mau. E o dia mau chega, porque está na Bíblia, né? O dia mau chega. Talvez você está aqui bonito com essa cara e está passando o dia mau. Porque eu que estou pregando, estou passando o dia mau. Mas eu estou crendo que a água viva está, né, jogando a água fresca aqui no dia, me refrescando. Porque as suas folhas estão sempre verdes. E não ficará ansiosa no ano da seca. Nem deixará de dar fruto. Você vê que o crente, o cristão, o justo, que deixa o Espírito Santo cuidar do jardim da vida dele, olha que maravilha. Ele vai ter fruto por longo tempo, independente da situação que ele estiver vivendo. Os frutos são variados. Qual que é os frutos variados, pastora? Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Esses frutos variados são fruto do Espírito, que você já conhece, né? E você já tem deixado o Espírito de Deus trabalhar e gerar em você esse fruto. É o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, no dia do calor, no dia ali que o calor está intenso, que parece que a terra está seca, que as coisas não estão tão bem, ele aproveita para dar esses frutos aí variados em nós, né? Trazer paz, trazer alegria, porque se a gente tem alegria só quando tudo vai bem, está errado, porque quando a gente deixa o fruto do Espírito ser trabalhado na nossa vida, até nos tempos ruins a gente tem a alegria de estar na presença de Deus, a gente tem a paciência, né? A gente tem a mansidão, porque às vezes as circunstâncias ali elas se colocam e aí a gente não é muito educado com as pessoas, achando que as pessoas têm culpa do que a gente está passando. Então ali o fruto é produzido, você tem mansidão, você tem domínio próprio, porque você tem paz, a paz que excede todo entendimento na sua vida. Os frutos são sem defeito. Efésios capítulo 5, verso 9. O que é sem defeito? Quem já comprou uma fruta, olhou para a fruta, tipo, você compra uma maçã, a hora que você morde, a maçã parece um isopor, né? Só tinha aparência. É com defeito. Você pega uma goiaba ali no pé, quando você morde, só vê os bigatinhos brancos. Está com defeito, porque está bichada. E não é isso que Deus tem para nós, ó. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então é fruto sem defeito. Nós temos que deixar o Espírito de Deus trabalhar para que os nossos frutos sejam sem defeito. Coloca Filipenses 1:11, que vai casar aí junto. Ó, temos que ser cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Então não vem por meio do homem, vem por meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo que habita dentro de nós, para a glória e louvor de Deus. Então quando eu e você crescemos, temos crescimento, porque a frutificação espiritual, ela não é visível para o homem, ela não chama atenção em si do homem, mas chama de Deus. E quando chama a atenção de Deus, nós temos o favor de Deus. Eu estava falando com o Jean, e aí ele falou de Zaqueu. Quando eu e você deixamos Deus trabalhar para que nós frutifiquemos, nós chamamos a atenção de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para as nossas necessidades, para as nossas dificuldades. Então,
são produzidos pela sabedoria do céu. Então, tudo que Deus faz para que nós possamos frutificar, Deus é sábio. É nós que não entendemos e não buscamos a sabedoria dele. Tiago 3, verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo, é pura. Essa sabedoria vem de Deus através da palavra. Depois, ela é pacífica. Ela é amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Imparcial e sincera. Ou seja, nós temos que buscar a sabedoria do alto na palavra para que nós tenhamos esses frutos que está aqui, Está vendo? Cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sincero. Falei de manhã, o que é imparcial? É alguém que está tendo que resolver uma questão que envolve dois lados. Ela não puxa para nenhum lado, mas ela busca de Deus sabedoria. Como Salomão fez, quando aquelas duas mulheres chegaram e falou, ela quer ficar com meu filho, o meu outro filho morreu. Salomão buscou do alto a sabedoria, e ali ele fez um teste e descobriu quem era a mãe verdadeira. Então a gente tem que buscar ser imparcial, buscar isso aí em Deus, porque em nós mesmos nós podemos estar sendo injustos. E agora eu falei um pouco sobre o fruto, como ele se manifesta, que ele dura por longo tempo, Vou falar que ele tem que crescer numa terra boa. A semente que cai, tem que cair numa terra boa, para que o fruto possa dar um fruto bom. Mateus 13, verso 8 e 9. Então a terra tem que ser boa. E a terra fala do nosso coração. Tá? Outra ainda caiu em boa terra. Outra quem? Aqui está falando da parábola do semeador. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Verso 9. E aquele que tem ouvidos, ouça. Tá? Então, o que está falando? Da terra do nosso coração. Como o Espírito Santo é jardineiro, ele conhece como está o nosso coração. Se tem ali uma raiz de amargura, se tem uma falta de perdão, se tem algum pedregulho ali que está atrapalhando, se tem alguma situação que precisa ser resolvida. Então, o Espírito Santo ele usa a palavra para remexer nessa terra, para que quando a boa semente caia nela, ela dê fruto. Qual que é o fruto? A fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra e a terra do seu coração, a terra do seu coração, ela está tratada pelo Espírito Santo de Deus, essa palavra ela cai e ela dá fruto. Eu disse de manhã, e vou dizer novamente, que Jesus disse em Mateus 5, não estou me recordando o versículo, bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Ou seja, nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar na terra do nosso coração, para que ele se torne limpo. E nele só tem a semente da palavra de Deus. Não tem a raiz de amargura, não tem a falta de perdão, não tem a inveja, não tem a ciúmes. Essas obras da carne, que a gente não expulsa, mas a gente se enche do Espírito de Deus para que a gente possa vencer as obras da carne. Porque a Bíblia fala que a nossa luta é contra a carne e o Espírito. Aquele que é mais alimentado é o que vai prevalecer. Então, para a frutificação, você tem que saber o que você tem mais alimentado. Se você alimentar mais a carne, o seu coração vai ser uma terra cheia de abrolho, cheia de pedra, cheia de erva daninha, que quando a palavra, que é a semente, que é boa, que é para te dar fé para o dia mau, você não vai conseguir ter fruto para vencer o dia mau. E aí agora a gente vai ver as condições. Porque todo lugar que vai se plantar uma planta, você tem que ver se aquela planta, ela pode ser plantada no sol, se aquela planta pode ser regada todo dia, se aquela planta pode estar com outras plantas. Então, quem mexe, eu não gosto de planta em particular,
porque eu não cuido. Então, eu acho um crime você ter uma planta e não cuidar, não é, Lígia? Mas tem a Silvinha, que gosta de planta, a Ilma, que estava mostrando lá o jardim botânico dela. Eu falei, Jesus, né? Roselaine, tem mais irmãs aí. Então, vocês sabem que tem planta que se você molhar todo dia, ela morre. E tem planta que se você esquecer um dia de molhar, ela morre. Tem outra que se ela não vê um pouquinho do sol, ela fica triste. Tem planta que você tem que bater papo com ela. Você bate papo, ela fica feliz. Tem as irmãs que conversam com planta, diz que as plantas ficam lindas. E olha, para planta não vejo nada. Mas tudo bem, se as irmãs vê é o que importa, né? Então vamos ver as condições para dar fruto. Contato com a água da vida. Quem é a água da vida? Jesus. João 4,14. João 4, versos 14. Aqui você já conhece, o capítulo 4 é aquele encontro que Jesus teve com aquela mulher samaritana ali no tanque. E ele disse assim para ela, né? Ela estava tirando água e ele queria água para beber. Ela foi dar, mas aí ele aproveitou. Olha como Jesus era estrategista, né? O cristão que é frutífero, ele pega as oportunidades que alguém dá para ele e já tasca que ele é de Jesus e que se aquela pessoa quer ir para o céu, ela tem que aceitar Jesus também. Ó. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, primeira condição, ter contato com a água da vida que é Jesus, através da palavra, através de vida de oração. Salmos 1, verso 3. É um salmo muito conhecido, mas olha aqui o verso 3, ó. É como a árvore plantada à beira das águas correntes. Eu e você temos que estar plantados à beira da água, que é Jesus, a fonte da vida. E isso é pela palavra, junto com a oração. Dá fruto no tempo certo. Então não tenha pressa. Se você está deixando o Espírito de Deus, seu jardineiro na sua vida, está ouvindo a palavra, está buscando praticar, está buscando a ajuda do Espírito Santo, você vai ser alguém que vai dar muito fruto. Nós já vamos chegar lá. E suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. O que é as folhas? É aparência. Né? Porque é tão triste, né? A gente denigrir o evangelho com a nossa cara, né? Aquela cara assim, estou na luta, o diabo está vencendo. Esse round eu já tomei 2 murros na cara, uma rasteira, quebrei minha costela. Não, você tem que se levantar. Porque em todas as coisas você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então você tem que ter alegria. Porque apesar da luta, da batalha, você está em Cristo. Se você morrer hoje, você vai para o céu. E a luta, a batalha, a situação vai ficar aqui. Mas você vai para o céu. E quem não tem Jesus? E quem não tem a palavra? E quem não tem o Espírito Santo, que é o Consolador? Porque eu e você, por termos o Espírito Santo, quando a gente ouve um hino que a gente não está muito legal, a gente já chora, já se quebranta. Quem é batizado com o Espírito Santo já fala em línguas, daqui a pouco se levanta e fala, vem quente que eu estou fervendo. Você estava um bagaço, mas ali você levanta forte. Nem parece que era aquela pessoa, por causa do Espírito Santo que está dentro de você. Agora, quem não tem o Espírito Santo, vai buscar onde? Na bebida, na droga, na prostituição, em outras coisas. Então, você tem que ser alguém que não denigre o evangelho por causa da aparência. Eu sei que às vezes a gente fica meio abatido, cansado, mas que não seja pelas dificuldades do dia a dia. Mas seja porque você trabalhou muito e ainda assim você tem que agradecer, porque tem gente que está sem serviço, andou o dia inteiro, não conseguiu uma porta de emprego, não conseguiu um bico para levar comida para casa. E você está cansado de trabalhar, mas no final do mês o seu Pix vai cair na sua conta. Então, dê glória a Deus quando você estiver cansado de trabalhar. Né? Então aí, ó, tudo que ele faz prospera. E não é só prospera no financeiro, não, em tudo. Né? Então, a condição aqui, contato com a água da vida, que é Jesus. Facilidade em receber a palavra de Deus. Se você quer ser alguém frutífero, que tem crescimento espiritual,
que se torna um cristão maduro, que tem maturidade. Porque maturidade não está ligado com o tempo que você é convertido. Maturidade está ligado com quanto você ouve a palavra de Deus e entende que todas as coisas cooperam para o bem, que amam a Deus e foram chamados segundo o propósito que Ele tem. Tá? Então vamos lá? Facilidade para receber a palavra. Mateus 13, verso 23. E finalmente o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. O que é isso? Muitas vezes vem uma palavra para mim e para você, tem pessoas que elas se ofendem. Se você se ofende com a palavra de Deus, você tem que dobrar o joelho e falar com Ele. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não é para te ofender, ela é para te confrontar. Porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. E o filho que está sem correção, ele é bastardo. Então, quando vem uma palavra, você não pode ficar ofendido com o pregador. Você tem que falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está me corrigindo. Ou talvez você fale assim, mas essa palavra não é para mim hoje. Mas você serve um Deus que Ele é onisciente e que ela vai te servir amanhã. Se você é uma pessoa que guarda a palavra no teu coração, conforme o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então você ouve a palavra com alegria. Nunca tem a palavra como ofensa. Então, aquele que ouve a palavra e a entende. Se você não entende, fale com o Espírito Santo. Porque o próprio Jesus disse, eu estou indo para o Pai, mas Ele enviará o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vos ensinará todas as coisas. Porque nem toda palavra que você ouve aqui é para você naquele dia. Às vezes Deus quer falar com uma única pessoa no culto aquele dia com aquela palavra. Mas a palavra dele, você guarda no seu alforje, porque ela é alimento para você amanhã. Ela é a palavra que vai te livrar de cair no despenhadeiro amanhã. Ela é a palavra que vai te trazer força amanhã. Então não devemos desprezar a palavra. Então tem que ter facilidade em receber a palavra e guardar ela no coração. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Temos que ter morte para a velha vida. O pastor falou isso no culto de domingo passado. Vamos ver o que fala em João 12, verso 24. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Digo-lhes verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Está falando de mim e de você. Então a gente tem que morrer às nossas vontades, o velho homem, para que a gente dê fruto e as pessoas vendo aquele fruto, se junte mais pessoas para Cristo. 2 Coríntios 5,17, que já é conhecido, o pastor leu domingo passado. Portanto, se alguém está em Cristo, continue sendo o que era. As coisas antigas continuam e eis que tudo continua do mesmo jeito. É isso que está escrito? Não, né? Ainda bem que vocês não falaram amém enquanto eu estava lendo, senão eu ia começar a chorar aqui no altar, tá? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. É nova criatura. As coisas antigas já passaram. Ou seja, o que você fazia, o que fizeram para você, fizeram. Não fique carregando coisa do passado. Ai, porque falaram. Ai, porque fizeram. Ai, porque eu perdi. Ai, porque isso. Ai, porque se eu tivesse feito de outro jeito, eu não tinha perdido. Ficou lá atrás. Eis que surgiram coisas novas. Então, você e eu somos novas criaturas em Cristo. Temos que ter mudança de vida. Temos que ter mudança na fala. Temos que ter mudança na atitude.
Você abre e vai fazer a leitura quando você achar que você deve. Em Efésios 4, o apóstolo Paulo fala: aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que fazia isso, aquilo outro não faça mais, porque você já está despido do velho homem, você é uma nova criatura em Cristo. Você e eu somos sacerdócio santo, geração eleita, povo escolhido, separado por Ele. Então ali é mais uma condição para quem quer frutificar. Mas pastora, eu não consigo. Procura o pastor, procura o seu líder de célula, procura alguém que você vê que tem uma vida com Cristo. E senta, conversa, explica, faz como quando você vai no médico, o médico faz várias perguntas para você. E depois ele vem e ele traz o diagnóstico, ele traz os remédios, ele traz o que você tem que fazer. A vida em Cristo é assim também. Se não está frutificando, se não está conseguindo ver diferença na vida, procura, senta e coloca. Porque é mais ou menos assim. Se a pessoa ela tem tuberculose, ela não pode trabalhar num frigorífico, né? Para bom entendedor, pingo no i é letra. Se a pessoa tem uma outra dificuldade, ela tem que correr daquilo e não estar lá naquilo. Que a Bíblia já diz, né? Vigiar e orar, e a carne é fraca, o espírito é pronto. Mas enquanto você não está tendo controle da sua carne, você tem que correr e fortalecer o seu espírito. Depois você vai, né? José, ele correu. E olha que o rapazinho era santo. Mas, ele correu. Ele não ficou lá. Vamos orar para a mulher de Potifar. Vamos orar. Você está endemoniado, hein? Não, ele vazou. Né? Então, tem que ficar esperto. Né? Tem que dar testemunho. Né? Vamos lá. Suportar a poda. João 15, 2. O que é poda? Poda é tudo que dói, irmão. Tudo que dói é poda. Tudo que dói em você é poda. Você perde um trabalho, Deus está te podando. Você dobrar o joelho, Ele vai falar porque você perdeu o trabalho. Só que tem uma coisa, se você é uma pessoa que tem o coração aberto, quebrantado, contrito, você pode saber que no tempo oportuno, você entregou currículo, quando passar o tempo da poda, Deus abre uma porta de emprego que até você vai se surpreender. Mas Ele diz o que na palavra dele, através de Davi? Fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. Ou seja, se você tem sido alguém que tem coração quebrantado, contrito, que tem a palavra, que tem deixado o Espírito de Deus trabalhar, você não vai ter falta de nada, porque Deus não vai fazer isso com você. Todo ramo que estando em mim, olhe como é claro, em todo ramo que estando em mim. Então pode ter pessoas que estão na igreja e não estão em Jesus. É que nem aquela passagem, né? De João 4, 23, 22 e 23, ou 23 e 24. O Senhor procura verdadeiros adoradores. Se Ele procura verdadeiro, é porque tem falso. Né? Então, todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Ele corta para matar? Não. Ele corta, Ele vai tirar tudo que não presta para dar. E todo que dá fruto, Ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Então você, que tem dado fruto, Deus vai te podar para dar mais fruto. Para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Você pode até chorar na poda, mas não tem problema. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. É isso que Deus fala na palavra dele. Então suportar a poda. Né? E o que eu chamei de alicerce, né, de todas essas condições, se eu tivesse colocado ela por primeira, nós já tinha terminado o culto. Importante permanecer em Cristo. João 15, verso 5. Mas permanecer em Cristo não é vir ao culto. Permanecer em Cristo não é só levantar a mão. Permanecer em Cristo aqui dentro, mas lá fora. Permanecer em Cristo no trabalho, permanecer em Cristo na escola, permanecer em Cristo na academia, permanecer em Cristo nas nossas reuniões familiares. Porque tem pessoas que elas só permanecem em Cristo na igreja. Quando ela sai desse âmbito, eu falei de manhã e vou repetir, ela é crente camaleão. Porque na empresa ela é né?
No trabalho ele é outro. No grupo de amigos ele é outro. Com a família que não tem Jesus ele é outro. Ela não está permanecendo em Cristo. Porque a palavra diz que nós temos que ser luz e sal da terra. Então, independente do lugar que você esteja, você está em Cristo. Eu não estou falando para você se alguém... Eu não dou risada. Não. Só estou falando que você tem que filtrar. Porque as pessoas, elas não falam para a gente, mas elas falam entre elas. E conta uma piadinha lá meia, né? E o crente acha graça. Aí o outro fala, mãe, não é crente? Né? Aí a outra fala alguma coisa. Isso é... A irmã é verdade, mas ela não é crente? Que é um momento que Deus está permitindo para você se posicionar como um homem ou uma mulher de Deus e falar, Jesus mudou a minha vida. Porque é muito triste quando as pessoas não vêem mudança em nós. É muito triste. E não é porque o diabo tem poder. É porque a gente não se sujeitou aos cuidados do Espírito Santo que está dentro de nós. Para ele trabalhar na nossa casa, na nossa vida, na nossa mente. Então é importante permanecer em Cristo em todo o tempo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Olha só, se alguém permanecer em mim e eu nele. Jesus é o nosso Senhor, se ele é o nosso Senhor... Nós não podemos dizer assim, a vida é minha, eu faço do jeito que eu quero. Porque a vida é o Senhor que dirige o que Ele quer que o servo faça. Mas a gente às vezes só quer Jesus como Salvador, porque está falando do céu, e aquele que nos dá vitória, que nos dá resposta. Mas esquecemos que é por Ele e através dEle que são todas as coisas. Então nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ter uma frutificação espiritual. Nós precisamos perder aquilo de religiosidade. Eu venho para o culto, eu levanto a mão, eu oro, aí eu ganho alma para Jesus. Eu trago 10, 20 pessoas para o culto. Mas tem uma passagem que fala assim, ó. Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque às vezes a gente traz várias pessoas para Jesus, mas a gente não deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós. Nós ficamos naquela pose, só aparência de crente. Agora não sei se foi João ou Jesus que diz, né? Vocês só têm aparência, mas por dentro vocês são sepulcro caiado. Eles falavam para os fariseus. Então aí às vezes a gente tem toda aquela... imagem, e as pessoas vêm para Jesus, aceitam Jesus, mas só Jesus sabe e o Espírito Santo sabe como nós estamos. E ali a gente acha que porque estamos ganhando, mas como que eu estou diante de Deus? Eu tenho que temer aquele versículo que diz, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Mas Senhor, eu expulsei demônio, eu curei enfermo, mas eu não te conheço. Porque o meu Espírito Santo, você não deixou cuidar do jardim que era o teu coração. Onde eu fazia morada. Então a gente precisa. Ai, pastora, mas eu queria uma palavra de vitória. Palavra de vitória, se você é um crente que deixa o Espírito Santo de Deus fazer você frutificar, você não vai ter falta de nada. Porque verdadeiramente vai se cumprir na minha vida e na tua vida. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas são as coisas que nós precisamos para viver. O trabalho, o carro, a casa, a internet, o celular, o tênis, a roupa, a comida. Deus não vai deixar faltar, porque senão Ele não vela pela palavra dEle. E não é isso que Deus faz. Nós precisamos tomar cuidado, igreja, de não deixar que o príncipe desse mundo nos engane. Porque tem pessoas, talvez ninguém aqui, mas alguém da internet, que está levando a vida de qualquer jeito e está dando tudo certo e está achando que Deus está aprovando. Mas nós temos que saber que nós temos um adversário, que ele tem um adjetivo, enganador. Então não se engane. Sempre vá buscar na Bíblia. Ainda que tudo esteja certo na tua vida, dando certo, mas você não está dentro do que Jesus fala na palavra dele,
dobre o teu joelho e fale com ele. Coloca para mim Hebreus capítulo 6, e verso 6. De manhã eu falei sobre isso, só que não estava no meu esboço. E aí eu cheguei na minha casa e eu fui buscar. Volta até o 4 para mim, Messias. Como é séria a palavra de Deus, igreja? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Você queira aceitar ou não. Mas ela não vai mudar porque você não aceita e nem eu. Tá? Olha, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Verso 5. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Verso 6. E caíram. Olha como é sério. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Olha como é sério a palavra de Deus. Eu e você, quando dissermos que ama a Deus, nós temos que falar, eu quero amar, me ajuda a amar, Espírito Santo. Porque não tem como. Apocalipse diz, aquele que se santifique mais. Mas aquele que se suje mais. Porque Jesus está voltando. Se coloque em pé em nome de Jesus. De manhã eu pedi um hino. E aí agora à noite a Ana Júlia falou,